existencial, né? Que nos leva a questionar o nosso próprio modo de vida, né? As nossas reais necessidades, né? E isso tudo vai mudar bastante, né? Então, acho que essa live vai nos... Essa live começou muito antes de começar e não vai terminar, né? É uma proposta de reflexão. Então, professor Cortella, né, Padre Fábio, uma grande honra, né, ouvi-los. Que bom. Eu vou deixar o início da conversa com o Padre Fábio por várias razões. Pelo respeito, né, e segundo, porque é uma pessoa de formiga que tem a melhor goiabada, né, desse país, sem dúvida, tem uma noção de fé que é muito mais doce até, né, do que a gente tem dentro dessas crises todas. É isso mesmo. Professor Cortella, ministro Barroso, muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. Eu tenho vivido esse tempo com muito respeito a tudo aquilo que me ocorre, a tudo que me chega pelo conhecimento, ou que me chega pelo conhecimento da informação, da intuição. Eu percebo que nós estamos sendo desconstruídos, é um período da história em que nós perdemos algumas referências, né? Nós perdemos alguns direitos. E isso naturalmente nos faz viver no mergulho interior. Eu sei que o ministro começou bastante otimista, do tempo bom que pode nascer de tudo isso. Eu não tenho uma visão muito romântica desse período. Eu não acredito que porque estamos sofrendo o que sofremos, porque estamos experimentando o que experimentamos, necessariamente ficaremos melhores como pessoas. O que eu acredito é que o tempo todo a vida está nos convidando a um aperfeiçoamento, a um processo de evolução, a uma metanoia, como queria Paulo. Essa mentalidade que precisa ser transformada a partir de um olhar mais detalhado e mais minucioso daquilo que a gente experimenta como pessoas. Eu tenho observado que uma característica minha, eu sempre gosto de ver o mundo a partir de mim, não tem outro jeito. Eu sou o primeiro lugar da crítica e, quem sabe, o primeiro lugar da solução. Eu percebo que nos últimos 20 anos eu me distanciei muito dos rituais do autoconhecimento. Uma vida muito voltada para fora, muito estimulada o tempo todo a ser muito mais reativo do que reflexivo, ainda até mesmo contra uma natureza minha. Eu sou naturalmente reflexivo, mas por ter perdido um pouco a mão, por não ter feito as abluções das purificações que eu preciso viver no meu dia a dia, eu acabei adoecendo. Eu perdi um pouco a referência de quem eu sou, do que eu devo, eu perdi um pouco do meu papel, do meu protagonismo. Fiquei muito mais correspondendo àquilo que esperavam de mim. E por incrível que pareça, esse período de reclusão está me ajudando a viver um retorno a esses rituais. Tenho observado que hoje, um momento difícil, me pede isso. Eu não sei se isso é fé, eu não sei de que maneira isso se desdobra dentro de mim. Eu sempre compreendi uma fé muito existencial. Para mim, o referencial de fé é aquele desespero de Moisés, sem saber o que fazer com o povo, diante do Mar Vermelho. Ele vai reclamar a Deus, esperando uma solução, que Deus não dá essa solução. Ele apenas sugere uma ordem, nem essa nem é uma sugestão. Diga ao povo que caminhe. Não há outro jeito. Toda vez que nós temos os desafios diante de nós, há uma resposta humana. É um primeiro movimento da fé, é essa resposta humana. Eu só posso esperar pelo impossível depois que eu tiver esgotado os recursos do possível. Então eu estou aqui, recrutando o meu possível, aquilo que eu sei que pode me dar um alento no dia de hoje. E esses motivos podem ser que eles nem suportem a noite. Eles terminam antes de terminar o dia. E amanhã eu preciso de um outro. Eu não sei como Cortella está vivendo isso, mas eu não tenho, de fato, uma visão romântica do momento e nem tampouco tenho uma construção definitiva que me serve. Eu sinto que eu experimento dia a dia uma dimensão dessa fé que me mantém vivo. Eu acho isso especial, isso que o Padre Fábio fala, e a questão original que o ministro trouxe, né, porque, na minha compreensão, a fé é a recusa ao desespero.
né, o padre Fábio citou Moisés, e vale em outras situações, essa recusa ao desespero, ela tem de ancorar em algum lugar. Essa forma de ancoramento poderá ser, né, numa crença, né, em algum tipo de força que nos apoia, que não nos abandona, que não nos deixa, ou para lembrar um conterrâneo, né, de estado do padre Fábio, o grande Guimarães Rosa, a vida é um grande sertão, mas tem veredas. Né, e essas veredas, para a gente não se sentir largado, não se sentir colocado fora no mundo, vale exatamente a perspectiva de imaginar que existe sempre socorro, existe sempre alternativa. E aí eu localizo a fé exatamente nessa condição. Ela pode ser, essa fé, personificada, ela pode ser interiorizada, ela pode ser entendida como uma energia de motivação. Há várias formas de fazê-lo. Claro que o modo religioso da fé, né, institucional, ele é até, né, mais conhecido. E quando o ministro lembra, né, que nós estamos vivendo, de fato, como estamos, uma crise muito funda em relação à noção, né, de fraternidade, de solidariedade, que a pandemia apenas evidenciou, né, de modo algum, ela produziu isso, ela só fez com que saísse a tampa do caixão. Né, e quando a tampa do caixão saltou, como naqueles antigos filmes, que nenhum dos dois assistiu, que são bem mais jovens que eu, mas nos filmes do Boris Karloff, né, do Vincent Price, né, de repente a tampa do caixão saltava e saía ali de dentro algo horroroso. E nós estamos notando o horror agora. Bom, de duas uma, faça aquilo que aí está. Ou a gente senta e chora, ou levanta e enfrenta. Eu sempre me lembro, padre Fábio, que um dos melhores conselhos, né, que Jesus de Nazaré deu foi após ter tirado Lázaro, seu amigo, né, daquilo que é a ausência, né, de vida, ele disse, agora você vai, vem cá, levanta. Eu sempre brinco, ele disse, levanta-te e anda. Essa frase não está desse jeito, né, desse modo, essa aparece em outros lugares, mas vale. Em algum momento ele disse também. Levanta-te e anda. Ele não falou assim, levanta-te e dá uma sentadinha, levanta-te e descansa mais um pouco, levanta e repousa, não é? Levanta-te e anda. E por isso, eu acho que este tempo ele traz para nós indagações, desafios, e ele nos convoca também para nós olharmos se de fato, e eu concordo com o padre Fábio, né, como é que nós desejamos não ter vergonha, quando essa pandemia for controlada, não ter vergonha do que fizemos e do que não fizemos para termos sobrevivido a ela. Por último, eu também não tenho uma visão em relação à conversão generalizada. Eu acho que a última grande conversão que eu tenho assim um olhar mais forte é a de Paulo, citado pelo padre Fábio, né, no caminho de Jerusalém para Damasco, né? Mas essa faz tempo, né, um pouquinho. Essa noção de que por conta do susto, do tranco, agora a gente vai dar as mãos e sair pelo mundo afora, seria bom que fosse, né? Não é. Pessoas mudarão o modo de ser, vários de nós teremos outra forma de ação, mas como humanidade a gente é muito mais tolo, né, do que até o que a gente supõe, né, ministro? Deixa eu só compartilhar. Nesta semana, acho que foi segunda ou terça-feira, eu fiz uma live com o pessoal de rua, né, a população que mora em situação de rua, né. Como eu já frequento, já fui a jantares de Natal, né, volta e meia, a gente se conhece. E o que eu percebi foi o seguinte, olha, eles acreditam que vão superar, né? Eles têm aquela absoluta noção que solidariedade, que eles vão se ajudar, não é? Aquela resiliência. Então, o que eu percebi, sempre percebo quando falo com essas pessoas, né? Possivelmente eles falam sem saber em que creem os que não creem. Humberto Eco, né, já nos provocou. Olha, eles creem. Então, eu enxergo nessas ações fé, eu enxergo caridade, eu enxergo esperança. Então, nessas falas até despropositadas, né, e aparentemente, a gente percebe as três virtudes teologais, né, na mais simples das criaturas, assim como diz o Cristo, né. Agora, eu vou trazer uma experiência de vida. Tá? Eu sou juiz há 30 anos. Né?
Então eu já passei pela região amazônica, já passei pelos Pampas, já passei pelo Nordeste. Eu vou contar uma história na região amazônica. Eu nunca fui muito de ficar só no gabinete, né? Então eu ia para falar com as comunidades ribeirinhas, e numa comunidade bem distante, e coloca distante nisso, eu sentei com um grupo de jovens, né? Aí me chamou a atenção, eu quis conversar com uma garota, devia ter uns 16 anos. Aí eu perguntei para ela, como é que é a vida aqui? Ela falou, olha, não tem nada o que fazer não, a gente para aqui, a vida passa, a gente vem do Rio, né? E eu perguntei, e a escola? Ih, doutor, não tem escola não, de vez em quando tem professora, né? Mas a gente não tem livro, não tem merenda. Aí, para tentar descontrair um pouco, eu perguntei assim, olha, e o namorado? Ela continuou com a mesma expressão triste, né? E disse o seguinte, olha, eu não quero namorar com os meninos daqui não, porque eles já com 12, 13 anos se metem com droga, né? E não é essa vida que eu quero para mim. Aí eu olhei nos olhos dela e perguntei, o que é que você espera da vida? Ela falou, nada. Nada. Isso é forte, né? Então o que eu vejo muito, e lá eu tenho alguns projetos, né, na área social, é o que eu chamo dos valiosos bonsais da Amazônia, né? São sementes com potencial de frondosas árvores, mas permanecem diminutas por essa realidade, né? Esses labirintos de realidade que eu entendo, né? Que a fé vai ser a nossa luz. O homem de formiga. O homem de formiga. Eu tive também já alguma oportunidade de estar com essas comunidades, as comunidades ribeirinhas, e lá a gente tem um ser humano muito diferente, né? É. Muito privado de muitos recursos, privado do essencial, mas também dotado de uma resiliência, de uma capacidade de reinventar-se naquilo que pode. Eu tive a oportunidade de conhecer uma mulher que remava todos os dias sozinha durante 6 horas para ir, depois mais 6 horas para voltar, para dar aula, com salário de 200 e poucos reais. E ainda, no sábado, ela fazia uma pós-graduação. Quando o ministro disse aí que o exercício de ver o rio, eu me lembrei do poema do Fernando Pessoa, que o Dorival Caymmi musicou com tanta beleza. Na ribeira desse rio ou na ribeira daquele, passam meus dias a fio. Nada me impede, me impele, me dá calor ou dá frio. Vou vendo o que o rio faz, quando o rio não faz nada. Vejo os rastros que ele traz, numa sequência arrastada do que ficou para trás. Vou vendo e vou meditando, não bem no rio que passa, mas só no que estou pensando, porque o bem dele é que faça eu não ver que está passando. Então, às vezes, a frase ela pode nos chocar, pode nos parecer como se não houvesse uma perspectiva, né? Mas você sabe, ministro, que eu confesso que eu vejo nisso, eu não espero nada. Também uma evolução espiritual que eu gostaria de ter. Eu gostaria de já ter perdido um pouco as expectativas. Eu aprendo muito com a minha mãe. Minha mãe é uma mulher que sofreu muito. Teve uma vida muito difícil, perdeu filhos, precisou sepultar, viu o filho preso, lidou com o alcoolismo do marido, todas as dificuldades que uma mãe de família, a pobreza, o quase não ter o que comer. Quando eu olho para minha mãe hoje, uma mulher absolutamente reconciliada com o passado, que não escolheu guardar mágoas da vida, que não escolheu ficar ressentida por aquilo que não teve, por aquilo que não alcançou, por aquilo que tão dramático lhe aconteceu. Aí eu fiquei preso nessa frase, eu não espero nada, que pode ser, num primeiro momento, uma desesperança, mas pode ser também um fruto de uma experiência, de uma evolução espiritual de quem já descredenciou-se dessas expectativas que, às vezes, são fontes de frustração para todos nós. É claro que eu gostaria que essa menina esperasse muito. É claro que as comunidades ribeirinhas que eu tive a oportunidade de visitar, se eu pudesse, eu chegaria lá com todas as soluções
que eles precisam. Se eu pudesse, eu levaria aqueles políticos que passam uma vez a cada 4 anos para se reelegerem e nunca mais voltam. Eu gostaria de transformar a vida dessas pessoas. Mas quando nós também nos identificamos dentro dessa desesperança, né? Quando nós olhamos para aquilo que também hoje é restrição para cada um de nós, a fé ela se apresenta como algo que também nos ensina a restrição e a não expectativa. Eu tenho também, sabe, eu já disse antes que tinha um pouco de dificuldade com o discurso romântico sobre essa realidade. Eu tenho a mesma relação também com o discurso religioso. Um discurso religioso que nos ensina e que nos propõe o sobrenatural o tempo todo, para mim ele é pobre. Porque eu acredito que a verdadeira experiência de Deus nós fazemos naturalmente, sendo quem somos, sofrendo o que sofremos, amando quem amamos, perdendo quando perdemos, ganhando. E ensinar que essa é a mística que nos aproxima de Deus. Ainda ontem eu falava com o Karnal, numa live que eu fazia com ele, no quintal da minha casa nunca choveu maná, as imagens bonitas que eu tenho, que eu gosto de imagens, nunca choraram, eu nunca tive absolutamente nada de fora do comum que eu pudesse dizer. Isso aqui eu posso dizer que é a mesma epifania, ou uma epifania tão grandiosa quanto aquela que Moisés experimentou vendo a sarça arder. Por outro lado, eu vejo a vida, e isso me emociona, isso me toca. Até quando eu não espero nada. Até quando eu não tenho nenhum sentido que me sustente, ali eu ainda vejo uma beleza, ali eu ainda vejo alguma coisa que me resgata. E tudo isso eu tenho interpretado como fé, como uma esperança que não vai embora. Até nessa capacidade de ver que o movimento do Rio, e o Cortella já nos fez referência ao Guimarães Rosa, eu acho lindíssima na obra, essa perspectiva na obra de Guimarães. A terceira margem do rio é aquilo que a nossa razão não explica, é aquilo que os nossos sentidos não alcançam e que nos mantém tão vivos, tão vivos. A terceira margem nasce diante de uma incapacidade de explicar ao filho por que o pai desapareceu. A terceira margem é o lugar onde a gente coloca a nossa esperança. Eu não sei como foi. É aquela resposta do Chicó, né, ao João Grilo. Eu não sei como foi, eu só sei que foi assim. Eu acho que essa dimensão da fé ela é muito bonita. Quando nós percebemos, quando nós desobrigamos Deus do sobrenatural, do excessivo, do excessivamente sobrenatural, e a gente começa a entender o Deus como uma conexão, uma comunhão que me coloca em relação com a vida. E até quando eu não tenho nada para esperar, de alguma forma eu estou acreditando. E é mesmo, né? Quando o ministro Fábio lembra a ideia de resiliência de algum modo. O Padre Fábio não usou a expressão, o ministro usou, né, a noção de resiliência. Isto é, por que eu não me entrego de vez ao encerramento da minha vida se eu nada tenho a esperar? Quando o ministro relata, né, que diz para a menina, mas o que você espera? Ela diz nada. Mas ainda assim, há um território que ela mantém vivo, porque do contrário, né, ela daria fim a essa perspectiva. Afinal de contas, quantas vezes nós convivemos, né, também, em algumas circunstâncias, com pessoas em situação de risco, ou moradores de rua, ou o nome que se usa dependendo da região, e uma grande questão vem à vida, né? Como é que ele continua vivendo? Como é que essa mulher, esse homem, continuam vivendo numa vida que é absolutamente precária? Quase que a resposta automática seria, bom, o que ele tem a perder? Não tem mais nada a perder. Claro que tem, né? Tem a vida, tem a própria vida. E nesse sentido, essa resiliência ela é marcada não por um despossuimento completo, mas porque tem com ele ou com ela aquilo que é o mais valoroso, né, que é a própria vida. E, claro, é evidente que quando o ministro citou, né, o Humberto Eco, um estupendo ateu, um grande pensador, em que creem os que não creem, ele dialoga com o cardeal, né, que morreu em 2012, Dom Carlos Maria Martini, né? Esse diálogo é magnífico. Mas eu recomendo também para a gente ler de novo o diálogo entre o Fábio de Mello e o Karnal, né, o Leandro Karnal, não é crer ou não crer. Eu fiz o prefácio, tive o gosto de ler, né, antes que saísse, crer ou não crer. E uma das coisas boas, quando se cita aí Guimarães Rosa, no Grande Sertão, acho que ambos se lembram,
há uma frase recorrente de Reobaldo que é citada bastante, né, em relação a Guimarães, e o Reobaldo diz isso várias vezes, que é viver é muito perigoso. Viver é muito perigoso. Mas tem uma hora que Reobaldo é um pouco mais inclemente. E é essa inclemência que esse momento que nós estamos vivendo vem mais à tona para mim. Quando ele diz viver é muito perigoso, sempre acaba em morte. Viver é muito perigoso, sempre acaba em morte. É interessante, porque embora a gente tenha essa convicção de que Reobaldo está certo, ainda assim nós nos recusamos a nos aproximar com muita velocidade dessa situação. Esse é um momento em que a humanidade como um todo está lutando para adiar o óbvio, isto é, para não antecipar aquilo que é uma ocorrência natural. Portanto, colocar a esperança a caminho, né, de maneira que a gente seja capaz de postergar, de procrastinar aquilo que é o nosso fim. Amanhã, aniversário do grande Fernando Pessoa, né, e Fernando Pessoa lembra, né, numa das suas formas de produção, a noção de que o homem é um cadáver adiado, né, que nós somos um cadáver adiado. Portanto, né, essa percepção do nosso adiamento, ela é só um adiamento. Ainda assim, a gente não quer viver ou deixar de viver como se o fato do fim ele fosse determinante para toda a estrada. E eu acho que a fé, de alguma maneira, seja onde ela estiver colocada, né, seja ela marcada por aquilo que o padre Fábio lembrou muito bem, esse exagero religioso que às vezes se tem em algumas circunstâncias, né, essa pletória, esse sufocamento, né, de Deus em relação a tudo que ele precisa dar conta, né, em função, né, do nosso modo de olhar. Eu acho que nesse sentido a fé ela tem um lugar especial, né, na nossa condição humana, que não necessariamente é uma fé que se coloca fora de nós. Eu, por uma absoluta coincidência, há exatamente um ano, né, hoje, estava com Cláudio em Roma e estávamos ali visitando, mais uma vez, né, aquilo que é uma das maravilhas da capacidade humana. E no teto da Capela Sistina, a imagem inesquecível nos dá uma dúvida. Quem dá força para quem ali? Né? Quem é que faz com que o outro não se sinta num grande sertão sem veredas? Eu acho que o dedo que encosta, que depois volta com toda expressividade no filme ET do Spielberg, que é o dedo, né, que traz a possibilidade de nós nos sentirmos colocados. Hoje, ele se expressa, né, num caminho que é a necessidade de entender que a vida faz um sentido. Aliás, uma questão, sempre uma curiosidade que eu tenho em relação a pessoas que atuam como magistrados, ministros ligados a nossos tribunais, né? Como é que é essa percepção, né, da presença da fé dentro de um movimento que tenta coadunar direito com justiça, que nem sempre estão juntos, mas coadunar direito com justiça? Como é que a fé entra, ministro, nesse circuito da possibilidade de direito e justiça? Afinal, no testamento dos Hebreus está justiça e paz se abraçarão, né? Não está escrito lá direito e paz se abraçarão. Como é que é isso, né, na visão que o ministro tem? E começa numa percepção, aí eu trago aquele diálogo, né, entre o Humberto Eco e o cardeal Martini. Quando o outro entra em cena, nasce a ética, né? Então é justamente isso. Nas relações humanas, nós temos dois aspectos fundamentais, né? A empatia e a transferência. Então isso é fundamental, né, para nós entendermos que, por exemplo, tratou dos conflitos que chegam ao judiciário. Tomara que não chegue. Conflito é algo normal, né? As pessoas convivem em comunidade, têm interesses que às vezes se contrapõem. Tomara que eles cheguem, conversem e se entendam. Às vezes não conseguem, vai precisar de um mediador, de um conciliador. E, em última instância, vai ao judiciário. Mas é diferente. É diferente. Você tem que perceber que conflito é uma coisa, confronto é outra, né? Então, todo o nosso trabalho tem que tentar separar a pessoa dos seus interesses que estão em conflito, né? Então, isso é pacificação, isso é tentar reordenar. Não é o fato de ter lei, não. Veja,
O sistema é formado por valores, princípios, regras. Se a gente for olhar em 1888, a 13 de maio, tem pouco tempo, o que a princesa Isabel assinou? Né? A libertação dos escravos. Mas isso que eu estou pontuando. Se não houver uma visão transdominial, muita gente olha a realidade por uma lente monotemática. Eu só vou ver o jurídico, só vou ver o social, só vou ver o econômico. Por exemplo, nesse caso, nós tínhamos antes uma lei que dizia que a escravidão era o correto, e não é um absurdo, mas tinha uma lei. Surgiu uma lei liberando os escravos, mas o simples fato de você abrir os grilhões não significa liberdade. Cadê o aspecto econômico, social, político? É uma lei que não se implementou ainda. E nós vivemos esses conflitos até hoje. E aí, o que a gente busca? Né? Um dia eu falei assim em uma palestra, né, justamente essa resiliência em buscar o que é justo. Eu também, padre, eu não espero, eu tento buscar. Né? Então, se Deus me deu essa possibilidade, né, de interagir, de impactar a vida dos outros, que eu faça da melhor maneira possível. Em uma dessas palestras, né, eu falei assim, olha, a gente tem que ter muito cuidado, ou nos preocupa, aqueles que tomam decisões sem serem impactados por ela. Né? Aí levantou um assistente e falou, olha, para o senhor é fácil, né? O senhor é ministro, juiz, só dá a sua decisão e pronto. Eu falei, olha, você acha que quando eu dou uma decisão, eu não sou essa decisão? Me preocupa o impacto disso? Né? Então isso é ser magistrado. Então não é o fato de ter lei, não. É o fato de você buscar o que é mais justo. Né? E às vezes a gente não consegue. Né? Estou falando aqui, tenta tal. Mas esse poder, eu queria ter esse poder, né? De você, em uma canetada, tirar um menino da rua. Dar esperança real esperança para um morador de rua. Então, é como o padre falou, às vezes eu sou um pouco cético também. Eu não espero, eu vou buscar. Né? Então, eu acho que isso é muito impactante. Sabe o que é resiliência mesmo? É a resposta que você dá à vida quando ela te pergunta se você realmente quer. E eu quero muito, nós queremos muito. Padre. E essa dimensão é fundamental, inclusive, para ser retomada nos nossos dias, ministro. Eu não sei em que momento da história o discurso religioso ele se prestou muito mais a um processo de alienação do que um despertar de consciências. Nós dissociamos muito a fé da atitude, da postura. O Cortella fez uma referência àquele imperativo que Jesus faz a Lázaro, né? Lázaro, vem para fora. Não há outra forma de compreender, sobretudo nós cristãos, não estou falando dos outros. Não cabe nenhuma forma de alienação dentro de uma postura cristã. Até o próprio significado de Eucaristia, que o Cortella lembrou bem, Capela Sistina, os dois dedos se encontrando. Quando eu, como sacerdote, profiro a senha sagrada, né? Isto é, o meu corpo que será dado por vós, eu, humano, estou dizendo o mesmo. Eu também estou dizendo a Deus, isto é o meu corpo que é dado também, neste momento. A comunhão não é unilateral. Eu não apenas recebo de Deus, Deus também recebe de mim. E sou eu que vou viver o mistério da encarnação por aí. O desdobramento do mistério da encarnação, ele se dá na continuidade das minhas escolhas. Então eu escolho ser cristão. Eu escolho levar por onde eu vou, seja como advogado, como ministro, como professor, como deputado, como presidente, um governador, enfim. Todo e qualquer ofício que por acaso a gente for exercer, se nós ousamos dizer que somos cristãos, nós devemos exercê-lo no exercício de comunhão. Comunhão com aquilo que Deus nos inspira, com aquilo que Deus nos revela. Por isso nós temos acesso à tradição religiosa que nos trouxe até aqui. Por isso nós temos um conhecimento histórico de como esse povo de Israel foi tomando conhecimento da escolha, de sentir-se um povo escolhido, que para eles é tão radical até o dia de hoje.
Depois, uma nova eclesiologia a partir de Jesus, compreendendo o ser escolhido como alguém que adere a um projeto. Então, não importa de onde eu venha, quais sejam as minhas origens, as minhas etnias, quais são... Não, o que importa é que eu estou decidindo aqui agora, mediante um sacramento, um batismo, o batismo, mediante a renovação sacramental, que me coloca novo de novo. Eu acho tão lindo isso no processo religioso. Oferecer à pessoa, através dos sacramentos, inúmeros renascimentos, como se você virasse a página de uma história e tivesse o direito de começar outra. Então, tudo isso é muito importante a gente ter nos dias de hoje, para a gente poder acordar os que estão esquecidos e contar a quem ainda não sabe que não existe possibilidade de sermos cristãos alienados, sem o comprometimento da comunhão. Nós temos um canto de comunhão que fala isso de maneira muito simples. Comungar é tornar-se um perigo. Viemos para incomodar. Não viemos para ficar adaptados, para ficar de acordo com o sistema, para fazer os nossos conluios criminosos por debaixo dos panos. Não faz sentido. Eu sei que num determinado momento da história nós somos oficializados por Constantino, e desde então nós tivemos o direito de ser quem somos. Inclusive, trouxemos para as nossas linguagens as linguagens do reino. Os príncipes da igreja, o rei. Tudo isso foi um risco que nós corremos e que estamos vivendo as consequências disso até hoje. Que a partir do momento que nós perdemos a referência da nossa identidade, quem é que nos configurou? Quem é que de fato nos enviou? Aí é aquele perigo de eu ser excessivamente católico e nada cristão. Tenho todos os aparatos católicos. Eu sou irrepreensível nos cultos que presto, naquilo que exteriormente as pessoas identificam como alguém católico. E lá dentro? E quando baixam os panos? A minha postura é cristã. Então, acho que o desafio de uma fé viva, ele é ainda mais desafiante agora, nesse momento, em que nós estamos tão midiáticos, com um cristianismo tão glamorizado, é chique ser cristão, né? As pessoas enchem a boca para dizer o simbólico do cristianismo usado de maneira absolutamente desrespeitosa. Um simbólico que foi praticamente esvaziado do seu sentido. Por quê? Porque nós banalizamos. A gente quis ser cristão, mas a gente não quis os comprometimentos. Então é muito difícil. É muito difícil. Eu acredito, ministro, que o senhor enfrente no seu dia a dia o desafio enorme de manter essa consciência viva. Eu sou um ministro, por acaso sou cristão. Deveria ser justo mesmo sem ser cristão. Pelos próprios, né, Cortella, a filosofia já é suficientemente convincente para a gente ser homens éticos. Não precisa nem acreditar em Deus. Tem Aristóteles em sua vida. Tem um pouco de filosofia e você vai ver o quão a filosofia pode proporcionar transformações, mudanças, conversões, evoluções, um pensar cada vez mais amplo, cada vez mais clarificado, cada vez mais coerente. Então, como ministro, você não precisa nem acreditar em Deus para querer ser justo. É um compromisso humano. Mas a partir do momento que o senhor assume o compromisso de ser um juiz cristão, o seu compromisso é ainda maior. O seu compromisso ele fica ainda mais aguçado. Porque, afinal de contas, você está bebendo em fontes de um homem que morreu por ser justo. Exatamente. Um homem-deus encarnado que assumiu todas as consequências das revoluções que ele fez no ponto de vista político e religioso. Então, hoje, não cabe enfeite no nosso cristianismo. É forte, é forte. Só para completar algo nisso que... Não, desculpe. Fale, ministro, depois eu volto. Nós falamos muito em liberdade. Pode ir, tranquilamente. Eu digo, meu caro professor Cortella, nós estamos ainda a ensaiar essa tal humanidade, né? Eu situo um tripé. A filosofia, enquanto qualidade das perguntas, né?
a ciência enquanto qualidade das respostas e a ética enquanto qualidade das escolhas. Então, nós falamos muito em ética, mas para sermos éticos, nós precisamos sermos livres, temos a capacidade de escolher. Então, isso é muito importante, isso é muito impactante. Eu vou lhe dizer por quê. Há 30 anos atrás, quando eu entrei fora da minha primeira comarca, né, eu tenho alguma coisa pulula na minha cabeça, é uma expressão do Leandro Gomes de Barros. Então, diz ele, por que ele não fez a gente do mesmo jeito? Por que existem uns felizes e outros que sofrem tanto, nascidos do mesmo jeito, vivendo no mesmo canto? Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? Então, esse salgar o pranto, esse salgar a terra, esse dizer sim à vida, isso é próprio do cristão. Então, isso é importante, mas capacidade de escolha, né, é ser livre, é ser ético. Eu lembro o cardeal Martini, né? Quando o outro entra em cena, nasce a ética. Professor Cortella. Pois é, a ideia de uma ética ela está marcada no ponto de partida, a capacidade de respeito, reverência à vida, não à própria vida e nem à exclusiva vida, ela também, né? Nesse sentido, a ideia do outro que conosco caminha, né, que conosco faz o trajeto na existência, ela é aí decisiva. O padre Fábio lembrava, há uma formalização, uma institucionalização da fé religiosa, entre elas, mencionava ele, todo o arcabouço, né, por exemplo, do mundo católico, não só romano, mas todos os outros modos cristãos, né, que tem, de fato, um peso. Nós somos os três caipiras, né? O ministro é de Ribeirão Preto, eu sou de Londrina, o padre Fábio de Formiga, né? Nós viemos do interior, né? E eu estou usando interior de propósito, porque o ministro ganhou um sotaque um pouco mais baiano pelo tempo que passou, né, naquela região toda. Né? Mas uma das coisas boas que o caipira traz, às vezes, que a gente fala de modo errado, é assim, tem coisa que não contribui nem diminui. Né? Tem coisa que não contribui nem diminui. Ora, uma das coisas que é exatamente assim é essa ostentação inútil, é essa fé disfarçada, né, de absolutamente natureza espetacular apenas, né, que não vai ali no fundo, né, na marca. Minha mãe, tal como a mãe do padre Fábio continua forte, também, padre Fábio, moramos, aliás, a um quarteirão e meio de onde eu estou agora em São Paulo. Ela tem 91 anos de idade, é uma pessoa absolutamente religiosa, né, foi filha de Maria, né, no sentido antigo até, né, da expressão, e ela todos os dias passa horas, ela faz a reza, ela reza o terço, ela acompanha as coisas, porque, claro, não pode sair nesse momento, e vez ou outra, eu como um filho provocador, né, tal como o padre Fábio lembrou, né, a ideia de trazer talvez um escândalo, né, em alguns momentos, mas no sentido clássico, positivo. Surpreender positivamente, né, escandalizar positivamente. Eu chego para ela, ministro, e diz assim, mãe, a senhora viu essa história aí né, dentro da igreja, essas coisas? Ela fala, filho, isso é coisa de caipira. Ela é de Santa Cruz do Rio Pardo, no interior de São Paulo. Ela diz assim, filho, a gente beija a pedra por causa do santo. Né? A gente beija a pedra por causa do santo. Isto é, a ideia daquilo que é o lado externo, né, que é ao lado só do arcabouço, é só o arcabouço. E eu pego esse ponto por conta do que o ministro lembrava em relação ao tema da ética. Eu, quando tinha, né, 18, 19, 20 anos, vivi uma experiência de religiosidade mais intensa. Estive na clausura num convento da Ordem Carmelitana, os Carmelitas Descalços, e a fundadora, né, desta forma de viver no mundo a partir, né, da Renascença é Teresa d'Ávila, uma espanhola, o ministro sabe bem, fez doutorado, né, na Espanha, então conhece a influência que tem Teresa d'Ávila, Teresa de Jesus ali. E Teresa d'Ávila, ela pelo lado feminino, João da Cruz, né, pelo lado masculino, ela lembrava sempre que numa das suas admoestações, né, as suas monjas, ela dizia, nunca faça nada que não possa ser feito na frente dos outros.
Nunca faça nada que não pode ser feito, não possa ser feito na frente dos outros. Por que eu menciono isso em relação à ética? Ela não está falando contra a privacidade, contra a intimidade, contra o sigilo. Ela está falando contra a vergonha. Contra a vergonha. E nesse sentido, né, quando a gente imagina a ética como sendo algo que, né, dentro de uma concepção que a filosofia lida questionando, que a ciência busca trabalhar respondendo, e a ética como nosso modo de presença num mundo que seja decente, a gente até beija a pedra do santo, mas a gente precisa ir se libertando um pouco mais desse excesso de pedras que tem no circuito. Como o padre Fábio sabe muito bem, a própria palavra escândalo, né, está ligada à pedrinha, né, onde a gente tropeça, vai adiante, e a palavra escrúpulo também está ligada, né, usando o grego antigo, à ideia de pedra. Escrúpulo está ligado à noção daquilo que é para nós, e tem que ser, né, algo que a gente precisa prestar atenção, né, como um anteparo. E por isso, ministro, na tua fala, eu acho que o tema da ética, ele marca uma concepção também, né, não só de uma fé na humanidade, mas de uma fé, né, em mim mesmo, no qual eu possa ter escrúpulo. Nós estamos vivendo um momento na vida da empresa, na vida da família, na vida da escola, em várias vidas em que falta, acho que uma qualidade especial, que é pudor. Pudor. Não o pudor moralista, não o pudor daqueles que forjam, porque têm medo dos seus demônios internos, então projetam esses demônios, né, como uma grande forma holográfica para o lado de fora e jogam os seus demônios nas outras pessoas. Mas a ideia de pudor, né, o modo de consumo que seja com pudor, o modo de relação com pudor, a exibição de si mesmo, né, ou de si mesma com pudor. Por isso, eu acho que a ética, ela nos carrega um pouco para entender também a presença do pudor. E a fé, né, a fé que se exibe, que não tem pudor, eu acho não que ela seja menos fé, mas ela é uma fé que eu não tenho assim, para usar a palavra que o ministro usou antes, não tenho muita empatia, né, com uma fé despudorada. Resiliência, ética, esses são, nesse labirinto que muitas vezes é a vida, a fé vai farolizar, vai iluminar os nossos caminhos. Então, eu agradeço a todos a participação. Comunhão, eu acho que foi isso que nós trabalhamos durante essa 1 hora. Então, até uma próxima oportunidade. Muitíssimo obrigado. Se vocês quiserem, está no canal do YouTube do ministro José Barroso Filho. Se você entrar no YouTube e digitar este nome, José Barroso Filho, você vai ter acesso a uma live chamada Fé e Esperança. Foi uma conversa muito agradável entre mim, o ministro, e o professor Cortella.